Você conhece a oração de reparação para ser rezada todos os dias para evitar o purgatório? É uma oração ridiculamente fácil e rápida. Na tradição católica, uma freira clarissa falecida apareceu à sua superiora que rezava por ela e lhe disse: Fui diretamente para o céu porque, tendo rezado esta oração todas as noites, paguei todas as minhas dívidas e fui libertada do purgatório. Quero fazer uma observação porque não sei quem escuta o áudio, tenho que fazer um comentário. Nós não temos acesso frequente, ordinário, comum às almas, principalmente as almas do purgatório, as almas do céu e do inferno menos ainda, tá? E o espiritismo é considerado pecado mortal. A gente não deve cometer necromancia, que é a sessão espírita, tá? Isso tá muito claro na Bíblia. O que acontece com eventuais católicos, principalmente santos e santas, Deus pode, para casos específicos, liberar que uma alma, principalmente uma alma do purgatório, venha dar algum recado que edifique a fé católica, que nada tem a ver com a sessão espírita e com o espiritismo. Leiam Padre Gabriele Amorfi, que as respostas estão lá, e o Catecismo da Igreja Católica. Então, existem alguns casos relatados de almas, principalmente almas do purgatório, que visitaram padres, freiras e principalmente santos e santas da Igreja Católica. Deus libertou com o intuito de dar grandes graças às almas do purgatório que querem reduzir ao máximo a pena e ir aos céus, e para alertar nós que estamos vivendo e buscando a santidade. Então, eu tô contando essa história, mas pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com ir atrás de sessão espírita, cartomante, leitura de mão, médium, psicografia. Católico que vai nesse tipo de lugar não é católico e não sabe. Então, eu já tô avisando. Católico não se mete com essas coisas. Até porque, geralmente, essas aparições são para santos e santas ou freiras e padres ordenados que têm condições de levar essa visão edificante para bispos, para o Vaticano e dar uma mensagem ao mundo de fé católica, de ir atrás dos sacramentos, da Santa Missa, rezar pelos mortos e de confessar os pecados, que a maioria dessas vertentes e crenças, principalmente o espiritismo, nega a divindade de Jesus, nega que existe a condenação eterna no inferno, nega rezar pelas almas do purgatório e finge ser uma mensagem de luz, uma mensagem iluminada, porque tudo leva a Deus, não é verdade? Esse relativismo é semente do diabo, tá? Leiam Padre Gabriele Amorfi, leiam o Catecismo da Igreja Católica. Todo mundo que recebeu uma mensagem supostamente do além, principalmente dentro do espiritismo, carta psicografada, parou de ir na missa, parou de rezar o terço, parou de confessar pecado e principalmente parou de rezar pelas almas do purgatório. E essa devoção aqui fala exatamente o contrário disso. Não confundam, seja de má fé ou de ignorância, esse tipo de história que é raríssimo na Igreja Católica e tem sempre algo muito maior por trás, com normalizar e em sessão espírita. Não é isso. Mas enfim, essa superiora das freiras rezava muito pelas almas do purgatório e ela recebeu essa visita não para parar de rezar pelas almas do purgatório, porque eu estou em paz, não precisa rezar por ninguém. Isso aí é coisa do diabo. Desculpa falar assim, mas se eu não soubesse isso, eu gostaria que falassem para mim. Essa alma do purgatório, que na verdade não estava mais no purgatório, já estava no céu, Deus, na sua incrível e misteriosa misericórdia, deixou ir atrás da superiora para relatar algo muito bom, que é uma oração que se nós, rapidinha, 30 segundos, que se a gente rezar todos os dias, pode nos livrar de muitas penas do purgatório. Então, olha que mensagem edificante dentro da fé católica. Por favor, principalmente os leigos, não fiquem tentando interpretar certas coisas e dar a entender que católico pode ir no terreiro, católico pode ir na sessão espírita.
Parem com isso leva a lugares muito ruins. Eu tenho vários áudios baseados na literatura católica para explicar isso. Enfim, nós somos convidados a uma oração de reparação para tentar evitar as penas do purgatório e leva 30 segundos. Aqui vai. Pai eterno, pelas mãos da Virgem Dolorosa, eu vos ofereço o Sagrado Coração de Jesus com todo o seu amor, todos os seus sofrimentos e todos os seus méritos, em expiação de todos os pecados que cometi hoje e em toda a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para purificar o bem que fiz mal neste dia e em toda a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para suprir o bem que deveria fazer e de que me descuidei hoje e durante toda a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acabou, era isso. 30 segundos da tua vida, no teu dia, e olha só que graça que tu pode alcançar, né? E reze pelas almas do purgatório. É uma caridade católica fazer isso. Reze pelas almas do purgatório. Confesse seus pecados, vá na Santa Missa e não caia no papo de outras crenças que podem te levar para um buraco bem fundo. Desculpa falar assim, mas eu acho que isso é muito importante para as pessoas. E, de novo, eu falo isso, mas se eu não soubesse, eu gostaria de ouvir isso, tá? Eu gostaria de ser avisada. Perceba que nós pedimos, em nome de Jesus, de seu Sagrado Coração, de seu amor, de seus sofrimentos e méritos, expiação de todos os pecados que cometemos no dia atual e em toda a nossa vida. Olha que bênção. Pedimos para purificar o bem que fizemos mal. Sabe que a gente podia fazer muita coisa boa no mundo, muita graça, se a gente seguisse realmente Jesus completamente como santos e santas, o mundo estaria perfeito, né? Então é sobre isso, o bem que fiz mal. Mesmo o bem que eu fiz, eu podia fazer melhor, fiz de qualquer jeito, fiz de má vontade, não fiz tão iluminada pelo Espírito Santo quanto poderia ser, e eu peço perdão e purificação a isso. Olha que bênção. Em terceiro lugar, para suprir o bem que eu deveria fazer e que eu não fiz, que eu me descuidei. Que a gente faz isso muito. Essa é uma oração preciosíssima, é uma devoção que é 30 segundos do teu dia. Ensine a tua família, ensine as crianças. Isso aqui traz muitas bênçãos, muitas graças. Só, por favor, não se confundam, tá? A gente tem cada vez mais católicos que não são católicos de verdade, que não entendem, nunca leram nenhuma folha do catecismo da Igreja Católica, não leram um diário de Santa Faustina para dizer que leu o livro de um santo, não se aprofundam na fé, e isso eu não estou ridicularizando ninguém porque eu não conheço quase nada da minha fé. Mas, pelo menos, para nós não é pedido, Deus nunca pediu para nós conhecimento, mas Ele pediu fé pura. Então não inventa moda. É meio que isso que Jesus fala. Se você não vai ler o livro, e você não precisa ler o livro, não precisa. Você não precisa ser um intelectual da fé católica, você só precisa ter fé. Tanto é que eu tô lendo agora A Imitação de Cristo, e uma crítica já da primeira folha é: os que se acham intelectuais na fé católica leem, mas não têm fé. Não, Deus nunca quis uma pessoa que lesse a biblioteca inteira católica e não tivesse fé. Se a pessoa quer ler, ok, mas a fé é o importante. O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa, você pode nunca ler o catecismo da Igreja Católica, tu pode nem ler a Bíblia, tu pode não ler um diário de Santa Faustina, um livro qualquer de um doutor da igreja. Só não inventa moda. Reza, vai na tua simplicidade, mas não se perde. Às vezes o problema que a gente tem, principalmente hoje em dia, é muita gente querendo inventar moda sem ter base, sem ter conhecimento para isso. E aí a gente cai naquela situação, naquela demagogia demoníaca de, afinal, que mal tem? Ah, mas tudo leva a Deus. Nesse tudo leva a Deus, dá muito errado. Então, se é católico, fica na igreja católica e não vai usar uma história dessa para justificar se desviar dessa fé. E eu falo isso com todo o amor do coração, porque vários momentos da minha vida eu podia ter me desviado e graças a Deus eu não me desviei, e eu gosto de passar essa mensagem adiante. Deus seja louvado, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.